propósito, né? E o tema da mensagem, então, dessa noite é uma mente transformada ou mente renovada para viver o sobrenatural. Quem está interessado em viver o sobrenatural aqui? O Roberto começou falando de que nós somos espírito, que tem uma alma e que habita num corpo, amém? Nós somos seres espirituais. Nós precisamos viver no reino do Espírito, experimentando o sobrenatural de Deus, manifestando o sobrenatural de Deus. Então, na verdade, o tema poderia se chamar assim, voltando ao propósito, voltando à missão, não é? Nós somos chamados cristãos com um propósito. Qual é o propósito? Sermos como Cristo, fazendo como Cristo, manifestando as obras de Cristo, sendo reconhecidos como semelhantes a Cristo. Cristão é isso, né? Seguidor de Cristo, seguidor de Jesus. Então, nós precisamos fazer as obras de Cristo. Amém? Isso é a vida sobrenatural. Precisamos voltar ao propósito. Então, o que é uma vida cristã normal, segundo os padrões de Deus? A gente precisa, então, ter esse entendimento, voltar a esse entendimento, alinhar, redefinir o cristianismo normal, uma vida cristã normal, para que se alinhe com a ideia do que Deus diz, que é uma vida cristã normal. Amém? Voltando ao propósito. Então, uma vida cristã normal que é milagres, intervenções espirituais sobrenaturais, revelações, paz, amor, alegria, todas as manifestações do Espírito, nós precisamos viver isso. Santidade, bem-estar em todas as áreas, propósito, isso é uma vida cristã normal. Acontece que muitos de nós, várias dessas características que eu descrevi aqui estão ausentes na vida de muitos dos que se dizem cristãos. Tem alguma coisa errada, né? Nós precisamos voltar ao propósito original. Precisamos voltar ao propósito original. Se queremos ser vasos para a honra, vasos úteis para a obra do Senhor, então precisamos manifestar uma vida cristã normal, segundo os padrões de Deus, vivendo tudo isso e muito mais. Amém? Então, voltando lá no início, a comissão original, o propósito de Deus, o propósito que Deus tinha quando criou a humanidade, nós precisamos entender, então, para saber se nós estamos vivendo aquém do plano original ou não. Salmo 115, 16, nos diz que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou à humanidade, ao homem. A terra Deus confiou ao homem. Deus deu a terra para o homem. Deus deu autoridade para o homem operar livremente segundo as características, as faculdades, as habilidades de um ser criado à sua imagem e semelhança. Amém? Salmo 8, versículo 6, nos diz que tu o fizeste, Deus o fizeste quem? O homem. Deus fez o homem dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste. Esse texto está nos dizendo que Deus nos pôs no comando da terra. Concorda com isso? É isso que está escrito no texto? Deus criou todas as coisas, Deus confiou ao homem esse governo, mandou ele dominar sobre as obras das suas mãos e sobre os pés dos homens o Senhor pôs tudo debaixo. Sob os seus pés tudo puseste. Esse é o propósito original, irmãos. Deus nos pôs no controle, no governo da terra. Entregou na mão do homem para que esse administrasse de acordo com as leis do reino de Deus, em aliança com o Criador. Então, a terra deveria ser governada pelo homem
ele tem autoridade, teria autoridade para dominar sobre a criação, e vivendo em aliança com o Criador, vivendo em aliança com Deus. Então, isso a gente precisa entender muito para voltarmos ao propósito do Senhor. Esse é o propósito original, né? E Satanás, então, entra aí na história, no jardim, e ele não tomou a vida de Adão e Eva de forma violenta, não tomou posse da terra assim, de forma violenta, não, porque Deus colocou o governo sobre o homem, concorda? Satanás não tinha autoridade sobre a terra, a autoridade estava no homem, na humanidade que Deus criou. Acontece, então, que para Satanás ter o domínio sobre a terra, ele precisaria, então, roubar isso do homem. Estão comigo? Satanás, para governar a terra, precisava roubar do homem, porque Deus deu ao homem o governo, o domínio, o controle. Então, o que ele fez? Ele apresentou o fruto proibido como uma sugestão, né, para que Adão e Eva concordassem com ele, com Satanás, e se opusessem a Deus, se opusessem a Deus. Compreende? Esse foi o pecado original. Então, Satanás, para roubar o domínio do homem sobre a terra, fez com que o homem pecasse, se opondo a Deus e concordando com Satanás. Irmãos, é assim ainda que acontece. Satanás só tem domínio sobre sua vida naquilo que você permitir que ele tenha, naquilo que você autorizar que ele tenha, naquilo que você concordar que ele tenha. Senão ele não tem autoridade. Compreende isso? Talvez nós estamos concordando muito com Satanás. E talvez ele esteja dominando muitas áreas da nossa vida. Né? Nós estamos trabalhando sobre isso no curso Livres. Né? E a síntese é isso. Então, é importante que a gente entenda isso, que é com o consentimento do homem que o poder é dado a Satanás. Se você não consentir com isso, ele não tem nenhuma área da sua vida. Acontece que, lá no Éden, Adão e Eva, então, concordaram com Satanás. E, a partir daí, o que houve? A autoridade, então, dos homens para governar foi roubada porque o homem pecou. E, a partir daí, então, toda a humanidade se tornou escrava do maligno e passou a ser dele. Passou a ser de Satanás. Então, tudo que Adão tinha, incluindo o governo, a propriedade da terra, a sua posição de governo, agora pertencia a Satanás. E aí, então, começa o plano de redenção do Senhor. Estou fazendo uma síntese aqui, irmãos, mas é importante que a gente compreenda tudo isso. Não é? É importante que a gente volte aos princípios elementares, aos alicerces da nossa fé, aquilo que embasa a nossa postura no reino do Espírito também, né? Então, o que acontece? Que Satanás, então, precisaria ser derrotado pelo homem, que é um ser feito à imagem e semelhança de Deus. E veio Jesus. Veio Jesus como o homem que tinha um relacionamento correto com Deus. Jesus veio para tomar essa autoridade de Satanás. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ao redimir o homem, ele recuperou o que havia sido perdido. Então, no texto de Marcos, mais para frente eu vou falar dele, não precisa colocar. Jesus fala assim, depois que ele foi crucificado, ressuscitou, ele diz assim, foi-me dada toda a autoridade. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Para aí, vão. Sabe o que isso quer dizer? Eu reconquistei, Jesus está dizendo assim, eu reconquistei o que foi perdido lá no Éden. Por isso, agora vocês têm autoridade. Por isso, agora vocês que creem em mim, vocês que me receberam, vocês têm autoridade de governar sobre essa terra. Governar sobre o espaço em que você está. Olha que poderoso é isso, irmãos. Se cada crente soubesse disso, talvez nós teríamos uma outra postura, não é mesmo? Um outro posicionamento diante das dificuldades
das batalhas com que a gente vive, dos conflitos que a gente enfrenta, você tem autoridade, porque isso foi conquistado por Jesus. Amém? Glória a Deus, ele conquistou isso. Então, Jesus diz assim, nesse texto, né? Vão, portanto, vão. Eu resgatei tudo de volta. Eu conquistei tudo. Agora, usem isso que eu conquistei. Exijam a humanidade de volta. Resgatem a humanidade. Então, o plano original foi realizado de uma vez por todas na ressurreição e ascensão de Cristo. Amém? Está disponível, irmãos. Fala comigo, está disponível. Então, você nasceu com um propósito, né? O Jairo falou isso. A gente precisa viver o propósito. Você não está aqui nesse lugar, na terra, você não nasceu para pagar boleto, não é isso? Para se matar de trabalhar, para viver enfermidades, sofrimentos, lutas, conflitos, ter uma existência miserável. Não é esse o propósito que Deus te criou. Não é por isso que você está aqui na terra. Existe um propósito maior, para que a sua vida seja uma vida útil. Você já pensou chegar no fim da sua vida e dizer, não valeu de nada, não cumpriu o meu propósito, só trabalhei de sol a sol, só paguei boleto, só me preocupei e não vivi segundo o plano que Deus tinha para mim? Queridos, o nosso propósito de vida é muito superior a isso. Nós precisamos viver uma vida que vale a pena, cumprindo um propósito eterno. Irmãos, propósito eterno. Então, nós nascemos para governar sobre a criação, como lemos nos Salmos, e agora também sobre as trevas. Amém? Porque Satanás entrou. Então, nós precisamos... nós temos a autoridade sobre a criação, sobre as trevas, para saquear o inferno e para estabelecer o governo de Jesus aqui. Amém? Estabelecer, não parece que nascemos para governar, parece um jargão, né? Assim, usado aí muito. Mas, irmãos, isso daqui é muito sério. Não é para nosso próprio bem-estar, isso é para cumprir um propósito eterno, um propósito de Deus, estabelecendo o governo de Jesus, onde quer que preguemos o Evangelho. Amém? O reino de Deus precisa ser expandido, e Deus nos incumbiu para isso, porque senão o sacrifício, a morte de Jesus foi em vão. Toda vez que nós não cumprimos o propósito original, o propósito pelo qual estamos aqui na terra, isso está querendo dizer que nós estamos desprezando o que Cristo conquistou na cruz. Parece que estamos dizendo assim, não valeu a pena. Não me diz respeito. Queridos, o propósito, então, original de Deus é que o homem precisaria governar sobre a criação. Mas agora que o pecado entrou no mundo e a criação foi contaminada com as trevas, o que isso quer dizer? Doenças, aflições, pobreza, desastres, toda a ação das trevas, toda a ação dos demônios. Agora, além de governar sobre a criação, o nosso foco é destruir as obras do diabo. Estão comigo? Destruir as obras de Satanás. E por isso que Deus precisa invadir as situações impossíveis, situações aprisionadas pelas trevas, através do intermédio de pessoas como eu e você, que entendemos o nosso propósito e entendemos o que Cristo conquistou para nós na cruz. Amém? Então, eu penso que essa mensagem ela está alinhada com tudo isso, né? Desde o começo, né? Para sermos vasos de honra, para a honra, úteis para o Senhor, nós precisamos exercer aquilo que Jesus conquistou na cruz. Missão, propósito original de Deus. Deus te colocou aqui com uma missão: estender o reino de Deus e destruir as obras do diabo. Então, a vida cristã normal começa com esse entendimento, irmãos, de que precisamos fazer a vontade de Deus na terra como ela é no céu.
Amém? E isso é um privilégio para nós. Privilégio fazermos isso. Então, Jesus, em Mateus 6, nos ensinou a orar dessa maneira, Mateus 6, 9 e 10. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Querido, na terra como nos céus, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando oramos assim, com entendimento e propósito, nós estamos orando para que o domínio e a vontade do rei sejam estabelecidas aqui na terra, assim como é no céu. Amém? Você é esse canal de trazer o que está no céu para a sua realidade terrena. Você é responsável por isso. Essa é a responsabilidade sua. Jesus já conquistou. E Jesus já obteve essa autoridade, já conquistou na cruz. E por isso ele disse, portanto, agora vão. Eu já fiz isso para vocês. Agora vão, exerçam domínio. Estendam o meu reino na terra, assim como ela é no céu. Amém? Não é assim, da boca para fora, que a gente deve orar, fazer uma oração desse jeito. Olha, seja feita a tua vontade, venha o teu reino sobre a minha realidade, sobre esta realidade. Seja feita a tua vontade na plenitude de como ela é no céu, na terra, assim como ela é no céu. Então, queridos, isso significa que Deus quer que a realidade do céu invada o nosso mundo e transforme o nosso mundo. O reino é domínio do rei, então ele precisa dominar sobre esse reino, sobre esse momento. Então, tudo que é livre para operar no céu, o que é livre para operar no céu será? A alegria é? A paz é? O amor é livre para operar no céu? A sabedoria, a saúde, integridade, santidade, tudo isso é livre? Então tem que operar na terra também. Aleluia. O que não é livre para operar no céu, sabe? As doenças, pecado, prisão espiritual. O que não é livre para operar no céu, não deve ser livre também para operar aqui. É por isso que você tem as chaves, né? Jesus disse, né? Eu te dou as chaves. Você tem essa chave, irmãos. O que é livre para operar no céu, precisa ser livre para operar aqui, na sua vida, na sua casa, nesta igreja, nessa cidade, no seu negócio, na sua escola, precisa ser livre para operar. Você é o agente de transformação, trazendo a realidade do céu para a terra. Amém? Esse é o seu propósito. Esse é o seu propósito. Então, quando fazemos dessa missão, a nossa missão, o que será que acontece? As vidas são salvas e libertas, as pessoas são curadas, as trevas deixam as mentes das pessoas. O inimigo retrocede de todas as formas. Quando você faz dessa missão a sua missão, os negócios são saudáveis, os relacionamentos são fortalecidos novamente, as pessoas encontram os seus chamados, seus propósitos, as igrejas crescem, as cidades prosperam. Essa é a realidade do céu. É para isso que você está aqui. É por isso que nós estamos aqui. Existe um propósito. Não é só para o meu bem-estar, irmãos. Você entendeu o propósito, né? Você foi resgatado com um propósito eterno. Trazer a realidade do céu para a terra. Estender o reino de Deus sobre todas as realidades físicas aqui. E destruir as obras do diabo, as fortalezas do inferno. Então, vamos rever aqui a grande comissão que Jesus deixou nos evangelhos, né? Primeiro, em Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão. E o quê? Façam discípulos. O que mais? Ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até os fim dos tempos.
estarei sempre com vocês. O que significa isso, hein? Sempre. E quem é? Espírito Santo. Em nós. Está sempre, sempre. Nunca te abandona, nunca te deixa. Não te abandona. Ele estará sempre conosco. Para sempre, para executar essas obras. O Senhor não nos deu uma missão, irmãos, impossível. Ele nos capacitou, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a executar. Vão e façam discípulos, batize-os, ensine-os a obedecer a tudo. Demonstre quem o Senhor é. Estendam o reino. Em Marcos, a grande comissão é em Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes, vão pelo mundo todo. E o quê? O que mais? Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos nos doentes, e eles ficarão curados. Amém. Sinais acompanharão os que crerem. Expulsão de demônios, novas línguas, pegarão em serpente, beberão veneno e não causará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Irmãos, curas, milagres sobrenaturais, salvação, libertação, é isso que o Senhor nos mandou fazer. Essa é a nossa missão, essa é a grande comissão. Jesus subiu aos céus e deixou uma missão para nós. Essa é a nossa missão. Você está vivendo isso na sua vida? Precisamos viver, né? Precisamos viver isso. Tem misericórdia de nós. João 20, 21 a 22. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vão, eu já conquistei, eu já fiz o que eu devia fazer. Bem feito, aliás. Agora é a vez de vocês. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. É Ele que não nos abandona, é Ele que nos capacita, é Ele que nos unge a cumprir toda essa missão aqui. No entanto, a gente muitas vezes não vive isso, porque a gente está preso a argumentos, a questões da mente, a conflitos, a teorias, conflitos mentais, né? Falta de fé, né? Incredulidade, sei lá o que é que nos paralisa. Nós podemos ficar apaixonados pelos dons e talentos que Ele nos deu, e a gente começa a cumprir uma própria missão própria, e não a missão original. Sabe? Muitas igrejas se perdem nesse ponto. Somos tão talentosos, somos tão cheios de dons, então agora nós vamos fazer para nós. Parece que a motivação é boa, né? Mas nós não podemos esquecer qual é a nossa missão original. Se não usarmos os dons e talentos que Ele mesmo nos deu, que Ele mesmo nos capacitou para cumprir isso, nós não estamos vivendo o propósito de Deus. Assim na terra como no céu, demonstrar a vontade dEle, transformando esse planeta, esse lugar, num lugar cheio do seu poder, um lugar cheio da presença de Deus. Essa é a grande comissão, esse é o cerne da grande comissão e que precisa definir a minha e a sua vida. Levar a presença de Deus aonde você for. Você está sendo cheio da presença de Deus? É com um propósito, para levar essa presença aonde não existe. Levar a luz onde há trevas. Essa é a tua missão. É nossa responsabilidade. Bate assim no peito, é minha responsabilidade. Não é só dos líderes que estão aqui, mas cada um que recebeu Jesus, recebeu essa missão. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Então, essa missão, ela não tem a ver com aquilo que podemos fazer para Deus, mas tem a ver com aquilo que Deus pode fazer através de vidas disponíveis ao Senhor.
através de corações quebrantados e que se renderam ao Senhor. Você está rendido ao Senhor? Se não está, nós precisamos nos render mais e viver o propósito do Senhor. Destruir as obras do diabo, demonstrar e provar a sua vontade aqui na terra, demonstrar e provar a vontade de Deus na terra, assim como ela é no céu. Então, Jesus viveu esse conflito, né? No momento em que viveu aqui, no mundo que cercava ele, ele viveu nesse constante confronto e conflito, porque a realidade do reino de Deus vai contra este mundo. Por isso que a gente não pode se amoldar aos padrões desse mundo, Romanos 12, 2. Não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo, porque senão nunca nós vamos executar a missão do Senhor aqui na terra. Não se amolde aos padrões desse mundo. Jesus, então, viveu esse conflito, esse confronto. Será que nós vivemos esse conflito? Ou será que nós estamos nos amoldando aos padrões desse mundo? Sabe? Vivendo no meio... Existe uma frase que eu gosto muito de um rapper. Será que é rapper? A Graça da Garça, o que é? Rapper? A Graça da Garça. Sabe qual é a Graça da Garça? Ninguém sabe. Claro que não, né? A Graça da Garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Você percebeu como a garça é branquinha vivendo no meio do lodo? Você é essa pessoa? Mesmo no meio do lodo, você não suja as suas vestes. Mesmo no meio da sujeira do lugar onde você está, onde há roubo, onde há engano, onde há mentira, você é capaz de não sujar as suas vestes? Ou você está se amoldando a este mundo? Não dá nada, não. Será? A gente não pode se conformar com esse mundo, mas a gente precisa viver um conflito constante, um confronto constante com a realidade dessa terra aqui. A nossa vida precisa contradizer a maneira como as pessoas estão vivendo lá fora, irmãos. Não se conforme com a sujeira. Além de não se contaminar, você não pode se conformar e você precisa levar a luz. Você precisa levar o reino. Você precisa levar Jesus para essa realidade. Mas os crentes, na atualidade, estão conformados demais com este mundo, com os padrões deste mundo, e não diferem nada daquele que não conhece Cristo. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos viver uma outra realidade. Não só para nós, mas para todo o ambiente que nos cerca. Você foi chamado para resplandecer a luz de Cristo. Mas se você não entender isso, se você não desejar e não buscar isso, isso nunca vai acontecer se você se conformar com os padrões desse mundo. Não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente continuar se amoldando aos padrões deste mundo. Isso eu falo muito para os jovens. Tem jovem aí, adolescentes, crianças. Até tem uns que já passaram, mas estão recebendo. Glória a Deus. Queridos, vocês são instrumento de Deus onde você está. Instrumento de libertação, instrumento de salvação, instrumento de cura, de demonstrar o poder do reino, de demonstrar Cristo na vida das pessoas. Não se amolde. Você tem a autoridade de Jesus, não para fazer aquilo que você quer fazer, mas para cumprir uma missão em Deus. Faça isso, faça dessa missão a tua missão. Então, o nosso objetivo é concordar com o céu o tempo todo, deixar que a nossa mente seja a porta do céu, concordando com o céu o tempo todo. O reino se estende através da nossa concordância. Você lembra que eu falei que Satanás recebe poder pela minha concordância? Quando eu concordo com o diabo, ele recebe poder e ganha autoridade na minha vida, naquela área em que eu concordei com ele através do pecado. Tudo bem?
o contrário também é verdadeiro. Aquilo que nós concordamos no céu estende o reino naquela área que a gente está requerendo. Você pode ser esse instrumento de Deus, mas para isso, para vivermos um cristianismo normal, onde os milagres são normais, onde as manifestações do Espírito são normais, onde existe revelação, onde existe profecia, percepções proféticas, sonhos proféticos, onde existe palavra de conhecimento, onde isso é normal, mas para isso nós precisamos, então, mudar radicalmente a nossa forma de pensar. A nossa mente precisa ser renovada, a nossa mente precisa ser transformada, porque ela é a porta, é o agente de transformação para a nossa realidade. Amém? Tudo começa com a mente. Por isso que o diabo tem tanto interesse em agir na nossa mente através daquilo que a gente pensa. Se eu não concordar com o céu não se manifestará. Se eu não concordar com o reino de Deus, o reino não se expandirá. A mente é a porta, ela abre portas para Satanás ou para Deus. Aquilo que você concordar é que vai abrir portas. Se você concordar com pensamentos de derrota, pensamentos de culpa, pensamentos de acusação, pensamentos que não trazem paz, pensamentos de tristeza, de incertezas, de incredulidades, eu estou concordando com o quê? O inferno. Eu abro porta para o inferno na minha vida. Você quer isso? Não, né? Não, porque Jesus já conquistou tudo para nós na cruz. Então, a nossa mente precisa ser transformada, é um processo. Aos poucos, né? Aprendemos hoje de manhã. É aos poucos, mas você precisa submeter os seus pensamentos. Você precisa sujeitar a sua mente em obediência a Cristo, tornando cativo todo pensamento, até ser obediente a Cristo. Por isso que é um processo, né? Porque ele precisa ser transformado, a nossa mente precisa ser transformada. Essa é a renovação da nossa mente. Então, a nossa mente ela faz parceria com Deus para manifestar aquilo que está no céu, expressar aquilo que está no céu para a terra, manifestar o que está no céu para a terra. A mente é essa porta de entrada. A mente transformada vê a realidade do modo que Deus vê. Você é um ser espiritual, você pode ver a realidade de forma espiritual também. Acontece que a gente está tão acostumado a ver tudo no físico, toda a desgraça aqui, e a gente concorda com ela. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que seja na terra, no céu, como na terra. Né? Na terra, como no céu. Na terra, como no céu. Na terra, como no céu. Você precisa saber o que acontece no céu, para que você requeira, através dos seus pensamentos, através da sua mente transformada, para trazer essa realidade do céu para a terra. Amém? Olha só, Jesus, quando ensinava sobre o reino, ele demonstrava o reino, ele demonstrava ele curava as pessoas, né? Eram as duas coisas juntas, em Mateus 10, 7 e 8. Diz assim: por onde forem, pregue essa mensagem. Qual? O que mais? Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Aleluia! Aquilo que vocês receberam, vocês podem dar. Você recebeu libertação? Você recebeu salvação? Você recebeu tudo o que Jesus conquistou na cruz? Então você está autorizado, você está capacitado a liberar aquilo que você recebeu de graça. Amém? O reino está próximo. Eu estou anunciando o reino, eu estou anunciando o evangelho, mas também estou curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expulsando o demônio. As duas coisas juntas. A manifestação, ensinando, declarando, proclamando o reino, proclamando o evangelho e também manifestando esse reino. Amém? É isso que Jesus fazia, é isso que nós precisamos fazer. Não só
falando, mas demonstrando. Não só ensinando, mas demonstrando, manifestando. As duas coisas precisam andar juntas. Então, a falta dos milagres, a ausência dos milagres, não quer dizer que eles não existam, não quer dizer que acabou, não quer dizer que Deus não deseja que a gente viva e experimente isso. O problema, na verdade, está dentro de nós. É numa mente que precisa ser transformada, que precisa ser renovada. Uma mente não renovada é a causa de não experimentarmos milagres. Gravou isso? Eita, Deus! Uma mente não renovada é a causa de não experimentarmos milagres. Precisamos renovar a nossa mente. E essa mente renovada, ela só é possível através da ação do Espírito Santo, daquelas pessoas que desejam, daqueles que desejam experimentar o reino de Deus. O Espírito Santo age com a tua concordância, com a tua autorização, com a liberdade que você dá para ele. Nós somos responsáveis por isso também. Então, essa é a hora da gente renovar a nossa mente, e ela se inicia com uma identidade e um propósito restaurados. Essa identidade é Deus que nos dá. Às vezes você recebeu uma identidade ao longo da sua existência muito deturpada, muito distorcida, e a sua mente precisa ser renovada nisso. Às vezes você vive sem saber um propósito específico na sua vida, hoje você sabe. Depois dessa você ficou sabendo, né? Amém? A sua missão aqui na Terra. Então, se a gente não vive isso, se a gente não experimenta isso, é um sinal de que a nossa mente precisa ser renovada, precisa ser transformada. E, muitas vezes, o nosso foco ele está na nossa incapacidade, ao invés de estar na capacidade de Deus. Porque Deus, a gente precisa ver, enxergar sobre a perspectiva de Deus. Deus chamou um homem cheio de medo, chamado Gideão. Do que Deus chamou esse homem? Poderoso guerreiro. Um homem medroso, ele chamou de poderoso guerreiro. Essa é a perspectiva do céu. Deus chamou uma pessoa instável de pedra. Não é? Pedro não era essa pessoa instável? Jesus chamou ele de pedra. Deus nos chama de corpo do seu Filho amado. Nós somos corpo para executar as obras dele aqui na terra, para manifestar aquilo que ele quer, a sua vontade aqui na terra. Nós somos isso, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, com a função de manifestar a presença de Deus, as obras do Filho nesse lugar. Então, a única forma de fazer as obras do reino é vendo essa realidade sobre a perspectiva de Deus. Isso significa renovar a nossa mente. Enxergar a tua realidade no mundo físico aqui, sob a ótica, sob a perspectiva de Deus. É dessa forma que nós vamos provar e comprovar a vontade de Deus. E assim que a gente vai colocar em ação a realidade do céu, com a perspectiva correta de como Deus vê. Então, uma mente renovada destrói as obras do diabo para que a realidade da terra se equipare à realidade do céu. Ela prova a vontade de Deus, não apenas em palavras, mas em atos, em ações, curando os enfermos, libertando os escravizados pelo pecado, trazendo alegria onde tem tristeza, trazendo força onde tem fraqueza. A mente renovada é capaz de fazer isso, trazer o reino, expressando o reino de Deus na terra como no céu. Essa é a vida cristã normal, esse é o padrão nosso que precisamos buscar. Vocês concordam com isso? Então, a gente renovar a mente, ela significa reconhecer, aprender a reconhecer o que vem do inferno e o que vem do céu e concordar com o céu. É assim que a nossa mente renovada vai trabalhar.
identificando aquilo que vem de Satanás e aquilo que vem de Deus, e concordando com aquilo que vem de Deus, e não se conformando com aquilo que o diabo tenta lançar. E com essa realidade que não é permitida no céu. Estão entendendo isso? Você é capaz de trazer a realidade do céu para cá, para a terra. Isso é poderoso, irmãos. Isso é o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Você é esse instrumento, a sua mente pode ser esse instrumento. Então, essa renovação da mente, ela começa com arrependimento. Nós começamos com isso, né? No retiro, a palavra do Roberto, ele nos trouxe sobre arrependimento. Essa renovação da mente, ela é iniciada, ela começa com o arrependimento. Então, o arrependimento também é um retorno à perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus. Quando eu me arrependo, eu volto para a perspectiva de Deus. E aí há uma renovação, há uma transformação que afeta toda a minha vida. A minha mente, o meu coração, minhas emoções, cada parte da minha vida, ela é restaurada, ela é transformada. Mas se não há arrependimento, nós continuamos a viver num modelo carnal de pensamento, de estrutura mental. Por isso que o arrependimento é tão importante. Jesus disse que se alguém não nascesse de novo, o quê? Não poderia ver o reino. Se nós queremos ver o reino, nós precisamos nascer de novo através de arrependimento profundo, verdadeiro. Então, quando a nossa mente é renovada, através de um novo nascimento, nós veremos o reino. E não só veremos, mas participaremos do reino. Sua mente pode ser essa porta de conexão, esse ponto de conexão para a entrada do poder de Deus nas nossas realidades. Amém? Estão comigo? Acho que vocês estão meio com sono, hein? Tá, participe aí comigo. Jesus, então, dizia, né, nas suas mensagens iniciais, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, não é? Arrependam-se, João Batista dizia isso, pregava isso. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O arrependimento quer dizer que a gente muda a nossa forma de pensar, e a gente precisa mudar a nossa forma de pensar para ver o reino. E, na verdade, não é só uma mudança de pensamento, mas é uma mudança radical de comportamento. Essa é o arrependimento, mudança de pensamento, mudança de atitude, não é? Só que muitos de nós, se arrependem ao ponto de ser perdoados, mas não a ponto de ver o reino. Existem níveis de arrependimento. E os níveis de arrependimento mais profundo, o nível de arrependimento mais profundo, é quando o reino de Deus, a presença de Deus vem e me enche. E a minha consciência passa a ser cheia da presença de Deus. É assim que eu manifesto a presença de Deus, onde eu estiver. É quando eu me arrependo a tal ponto, obtenho uma mudança de pensamento, uma mudança radical de atitude, profundamente, e experimentando o reino, o Senhor vem e enche a minha consciência, enche a minha vida, e assim eu posso manifestar o poder de Deus nas situações diversas da minha vida. Então, começa com arrependimento, irmãos. O foco é o arrependimento, essa mudança de pensamento e de atitudes, até que o reino de Deus me encha totalmente. Então, se você crê que você se arrependeu, mas ainda não está experimentando o reino, você precisa ir mais profundo no arrependimento, mais profundo, nível maior de arrependimento, para que a gente possa enxergar sobre a perspectiva de Deus as nossas realidades. Então, eu gostaria de fazer aqui um visual, uma dinâmica, que eu fiz com as crianças ontem, e vocês não contem aquilo que eu vou, tá? Fica em silêncio, não dá spoiler, não sei se já deram, mas, enfim, eu vou fazer isso, depois eu vou perguntar para vocês. Então, vamos lá, para que vocês fixem, né? O visual é muito bom, né? Vocês gostam disso?
Estou aprendendo isso com os kids. Olha só. Um copo com água. O copo com água. Todo mundo está vendo? Isso daqui simbolizando Deus, né? Então, Deus santo, Deus puro, Deus imaculado, Deus limpo, olha, transparente, né? E eu sou representada, eu e você, somos representadas nesse líquido aqui. Tem uma colher? Ah, tá aí, né? Então, eu encontro com Deus, eu desejo estar com Deus, desejo um relacionamento com Deus. Quem deseja aqui um relacionamento com Deus? Amém? Mais profundo com Deus, um conhecimento mais intenso de Deus, uma vivência, uma experiência mais próxima de Deus. Amém. Estou aqui. Vim para o retiro, estou na igreja, estou me esforçando para viver uma vida junto com Deus, né? Uma vida correta diante de Deus. Tudo bem? Estão vendo? Tudo bem? Então, eu estou me esforçando aqui, estou no retiro, abri mão de estar em outros lugares. Estou misturando aqui. Eu desejo estar com Deus. Eu desejo esse relacionamento profundo com Deus. Acontece que vem a segunda-feira, vem a terça-feira, eu estou convivendo com pessoas que não têm a mesma fé que eu, não têm a mesma paixão por Cristo que eu, não desejam, assim, tanto estar com Deus, assim. E aí, o que acontece? Eu me misturei com Deus? Como é que está? Continuo na superfície, irmãos. Continuo numa vida superficial, um relacionamento superficial com Cristo, mesmo que eu queira. Eu tento me esforçar, mas o mundo parece que é mais forte. Então, mais forte que a minha vontade, eu continuo num relacionamento superficial com Deus. O que falta aí? Eu quero que as crianças respondam. O que falta? Arrependimento. Fala junto, irmãos. Todo mundo agora. Arrependimento. Olha só. O arrependimento é isso aqui. Quando entra o arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro. O que é o arrependimento verdadeiro? Crianças, mudança de mente, mudança de atitude, comportamento. Não adianta eu confessar, né? A gente estava conversando isso ontem com as crianças. Não adianta somente eu confessar, mas no dia seguinte, fazendo as mesmas coisas. Arrependeu? Não, só confessou, né? Arrependimento é mudança radical de atitude. Eu não faço mais aquilo que eu fazia. Entra o arrependimento na minha vida. O que acontece quando entra o arrependimento? Na química, vocês sabem o que isso significa? Tem algum professor de química aí? Não? Não? Tem um engenheiro aí, né? Tem, né? O que é isso, Luiz? Emulsão. Vocês aprenderam isso, meninos? Aprender. Os meninos, as crianças. As crianças aprenderam. Emulsão. O que é? Aquela superfície do óleo com a água que não se mistura, é rompida por esse agente que é o detergente. A tensão Meu Deus, temos um técnico aqui. A tensão superficial da água é rompida. E o que acontece? Uma emulsão. Sabe o que significa, irmãos? Uma nova substância aqui. Uma nova mistura, termo técnico. Sabe o que isso significa? Quando entra o arrependimento na nossa vida, não se sabe mais o que é Deus, o que sou eu. Está tudo misturado. E
uma nova substância, diferente. Glória a Deus por isso. Essa mistura só é possível através do arrependimento. Glória a Deus. Vamos viver o reino? Esse é um convite para que a nossa igreja, você que está aqui nessa noite, viva o reino de Deus e manifeste as obras do Pai, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Estou fazendo tudo errado, né? Vamos adorar o Senhor.